Gravação, pronto. Aí já gravo aqui pelo OBS. Então ficando chique. Você vê aqui em cima, ó, presta atenção que nós temos aqui a Lua em oposição ao Sol. Quando isso acontece, ou seja, aqui embaixo a Lua, em cima o Sol, é a Lua cheia, né? Ou seja, se a Lua estivesse, por exemplo, aqui, seria aqui já é minguante, tá? Mas aqui, ó, se estivesse aqui desse outro lado onde está o mouse, em leão, seria quarto crescente. No caso aqui, no dia 5 de novembro, ela vai estar já no processo da lua cheia, ou seja, o pico da energia dessa lunação desse mês. E vai ser bem interessante porque percebe que tem esse trígono no signo de Escorpião, né? Puxando aqui embaixo, na parte de baixo nós temos aqui o Netuno, né? Junto com o Saturno ali. Deixa eu ver aqui. Vamos apagar? Não vai apagar? Apaga, filho. Apagou. Agora sim. Aqui embaixo, ó. Aqui. Esse trígono com aqui embaixo, ó, com esse Netuno e Saturno retrógrado, tá? Que estão voltando no signo de Peixes, ou seja, ele está voltando para trás, olhando para as coisas que ficaram no passado, né? E é interessante que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito também da letra Num, né? E tem um material de apoio que depois eu vou colocar num vídeo à parte para dar entendimento melhor até na imagem, tá? Mas nesse mapa a gente percebe exatamente o que já começa a fazer um trígono ali também com Saturno, com Marte, Mercúrio e Juno ali, tudo no signo de Sagitário, ou seja, buscando já uma interação social, buscando uma política, entendeu? Mas com Marte ali, sempre os discursos são acalorados, né? Sempre a coisa começa a ter um otimismo, né? Uma coisa assim de vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, vai entrar tudo belezinha, só que logo depois vai entrar Mercúrio retrógrado, ou seja, vai entrar esse Mercúrio falando assim, ó, falou demais, cresceu demais, será que está indo para o caminho certo? Vamos rever as coisas. Então, esse otimismo é legal até eu chegar nesse momento, antes do Mercúrio retrógrado, tudo que for colocado, tudo que for firmado, põe no papel, põe no planejamento, põe data, põe as coisas e gera o compromisso com as pessoas. Porque senão, sabe o que vai acontecer, né? O pessoal vai para frente e daqui a pouco eu acho que eu exagerei e aí volta para trás. Então, quando isso já está firmado, é tipo assim, você pagou o curso, ou pagou o trabalho, ou foi pago o material, o cara, você vai chegar para a pessoa e falar, não, agora não vai dar. Eu falei, cara, desculpa, já usei. Então vai ficar na reserva. Entendeu? Que dia que é, tá, Paulo? Eu vou te dar a data direitinho quando ele vai entrar retrógrado e aí eu vou fazer um vídeo só mostrando essa relação desse Mercúrio retrógrado aí e as coisas que a gente tem que se ocupar e se preparar para isso, tá bom? Mas agora vamos prestar atenção nisso daqui, porque nesse contexto todo, o que fica aí, essa revisão de coisas que ficaram para trás é importante. E entra nesse signo de peixes, limpando até coisas emocionais que ficaram guardadas, entendeu? E as coisas da alma. Inclusive, interessante até o que essa outra moça falou, se você parar para perceber, ela está falando exatamente desse Júpiter, por exemplo, que está aí no signo de Câncer, ou seja, as coisas que estão guardadas na alma. Mas veja bem, como a gente estava falando, essas coisas que estão guardadas, essa expansão que a gente quer ter da nossa alma, se a gente expande o positivo, também expande o negativo.
né? Então, se a pessoa é um pouco orgulhosa, ela vai ficar muito orgulhosa, ela vai entrar numa soberba. E essa soberba faz o quê? A pessoa cair. Se achando especial, se achando importante, sempre culpando algo ou alguém pelos males que acontecem. E por um outro lado aí, esse signo de Escorpião lembra da gente que a gente precisa se humildar, ou seja, transformar as coisas. E se as coisas não deram certo, qual foi a nossa responsabilidade nesse papel todo, né? Ou se não, entra nesse aspecto, nessa maledicência até, percebe? Se desculpando, culpando o outro, se justificando, julgando o outro. E lembrando até que essa alunação, esse ciclo de alunação começou em Libra, ou seja, a semente foi lançada em Libra, e Libra está ligado à justiça, Libra está ligado a casamento, Libra está ligado a essas parcerias, contratos e justiça. Então, nessa hora, fazer isso não é uma coisa sábia, porque no final das contas, você aponta o dedo para o outro e o outro aponta o dedo para você. E toda vez que a gente aponta o dedo para o outro, a gente tem 3 apontando para a gente e 1 apontando para o alto. Então, nessas horas, é melhor ter um discurso mais ameno, sem julgamento. Né? Claro que, né, em determinados momentos a gente coloca as coisas assim, ao meu ver. Ah, então foi isso que aconteceu? Não, estou falando que ao meu ver, o que eu entendi foi isso. Né? Então não entra num julgamento, mas entra numa questão de discernimento, onde a gente busca compreender o que está acontecendo e qual o nosso papel na narrativa. Né? Então, nessas horas também é importante não dar importância a pessoas que na verdade não têm. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela faz um ataque ou faz uma maledicência para o outro, para quê? Para chamar a atenção, né? E se a gente não dá essa atenção, a essa provocação, a pessoa não tem importância, percebe? Então, sempre colocar isso nesse processo de transformação interna. Até tem aqui no mapa também esse Plutão aqui, percebe? Ó, ajudando nesse processo aqui. E aqui esse Plutão fazendo também, como a gente está falando, um trígono. Opa, não é para isso que eu quero fazer, não. Tem que ficar aí. É aqui, ó. Um trígono aqui junto com esse Urano, né? No signo de terra, ou seja, colocando as coisas, botando isso daí numa prática da terra. Se não, isso daí vai gerar o quê? Vai gerar discussões, vai gerar descontentamento, vai gerar revoltas e pode gerar perdas, né? Então, o interessante é transformar as coisas, principalmente o nosso papel, de forma prática e objetiva, para a gente não se perder no contexto. Então, a lua nova, ela fala de uma complementação, né? Onde o sol agora reflete seu brilho total na lua, né? Refletindo o brilho total na lua, ele traz todo o apelo emocional e todo o reflexo que a gente precisa ter, refletir a respeito também das coisas que aconteceram, das coisas que nós almejamos, o que nós conquistamos e o que precisa ser melhorado. E nessas horas, se fica nessa história de um culpar o outro, um justifica o outro, e o que está errado continua errado, percebe? Porque cada um não se responsabiliza pela sua parte e se justifica culpando o outro. Eu não fiz minha parte porque o outro não fez a dele. Fala, cara, desculpa, tudo bem, mas você, de qualquer forma, você não fez a sua também. Então, é sempre importante a gente ver esse contexto e como fazer com que as coisas possam acontecer de uma maneira mais harmônica, né? Então existe sim todo um apelo aí para essa justiça, mas também com essa relação dessa Vênus aí domiciliada no signo de Libra ainda, fica muito esse contexto, tá? Onde existe um processo de crítica, percebe? A pessoa critica o outro, né? E daqui a pouco se desculpa ela mesma, né? Ou entra num processo de autocrítica também. E a crítica nessa hora, como julgamento,
não nos leva a nenhum lugar bom, não é? Não vai nos trazer nenhum crescimento, muito pelo contrário, vai trazer limitações. Então, o mais importante aí é perceber essa dualidade, compreender as fragilidades do outro, tá? Até porque são pessoas que não sabem lidar muitas vezes com as coisas, ou até aonde nós não estamos bem e acabamos nos deixando levar por essa provocação, tá? Então, mas o mapa nesse sentido de transformação interna, de favorecimento a essa transformação, de buscar a tecnologia, buscar ajuda, reforma social, entendeu? E claro, toda vez que mexe com Plutão, que está oculto, vindo à tona e chamando as pessoas a assumir a sua responsabilidade com a sua vida e com o seu meio ambiente, ou seja, com o meio social. E se a pessoa não se atém a isso, não se preocupa, porque a sociedade não quer nem saber, né? O pessoal vem cobrar mesmo. E nessas horas, então, assumindo, tudo bem, peço ajuda, assuma as coisas, modifique o que precisa ser modificado, para isso não castigo, mas sim para gerar uma boa estrutura, entendeu? O que nós podemos e o que nós não devemos fazer, né? Então, Escorpião nessa hora traz essa água de transformação, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá uma coisa do alfabeto, algumas imagens, só para a gente ir ilustrando isso daí. Aqui, ó, a letra. A letra Nun que a gente está falando é a 14ª letra do alfabeto, tá? Ela tem o valor numérico de 50 e é essa nossa amiguinha aqui, ó. Café 50, ó a Nun aqui, ó. Ó a nossa amiga Nun aqui, tá? O Nun é uma imagem que é bem interessante no seguinte sentido, ela se mostra como se curvando. Mas se curvando para quem? Para a letra anterior a ela, que é a letra Men, tá? Então, Men também, uma das representações ou palavras que representa Men é Meller. Meller, o que é? Rei, né? E esse rei tem muito a ver com esse equilíbrio, né, entre as três energias, elétrica, magnética e a gravitacional, ou seja, o Meller, como rei bondoso, ele coloca a imagem ou a questão de Deus aqui na Terra. Então, o grande rei é Deus. Então, ela se prostra, ela se dobra, ela se ajoelha perante Deus. Ou se não, ela caminha para o sentido contrário do autoenvenenamento, como o signo de Escorpião. Ou seja, quando na nossa água, já que Escorpião remete ao signo de água, um elemento água, quando nós nos colocamos dentro dessa água de forma positiva, destilando essa água, usando calor, já que o regente também é Marte, que é a letra Dalet, que é essa outra letra que está aqui, que também representa o signo de Escorpião, tá? Como regente do planeta Marte, ou seja, Marte como corregente de Escorpião. Então esse Dalet representa também essa pobreza, por um lado, ou seja, quando a pessoa ela se esconde na vergonha dela, não admite as falhas e com isso foge, né? Então é falado assim, com que o Gimel, que é a letra anterior, aqui é o Dalet, por exemplo, a letra 3, tá? É um rico, é um patriarca que está correndo atrás do 4 ou da pobreza para ajudar, mas por vergonha, esse Dalet também representa uma porta. Nessa hora ele fecha a porta para o rico, fecha a porta por vergonha. Então, nesse ponto, ele se torna até agressivo. Eu não te pedi ajuda, percebe? Nesse ponto, então, o Nun, quando ele se coloca como um signo de humildade, ele aceita essa ajuda e com isso pode ser favorecido e pode ajudar muito as pessoas a transformar aspectos negativos, ou seja,
quando o veneno se torna um remédio. Ou o veneno se torna um remédio, ou o veneno se envenena. Tem uma palavra também que é colocada como começado com a letra Nun, que é neve, né? Que está ligado ao quê? Peixes. O Nun também em egípcio quer dizer peixes. Então toda a era messiânica, né, vamos assim, o cristianismo começou com o signo de peixes. Antes disso, a gente estava na era abrâmica que fala, né, ou seja, Abraham é o pai do quê? Rama é cabra, né, o pai das cabras. Aba é pai, né, então o pai das cabras, tá? Então era uma tribo nômade, né? E aí quando começou que o zodíaco, nessa hora, a precessão dos equinócios, ela volta para trás. Então o que acontece? Saindo da era de peixes, estamos na transição da era de aquário. Então a era de aquário entra nessa ideia de tzadik, né? De sabedoria, da justiça, de ser justo, né? De falar a verdade, se basear na verdade, colocar a verdade. Mas ainda no escorpião, falando dessa questão do escorpião, esse Nun, então, ele tem que trazer essa humildade para a gente receber novo ensinamento, se curvar, né? Deixa eu abrir outra imagem até para você ver, é bem interessante até. Percebe? É como se tivesse de joelhos aqui um Zain coroado, ou seja, é uma letra que é coroada, ela recebe esses pontinhos em cima dela aqui, né? E esses pontinhos, como é escrito no rolo da Torá, ela está se curvando para a vida, está se curvando para o rei, tá? Porque senão, quando ela se curva para a pobreza, se curva para a queda, se curva para o mal, né? Então ele se volta para uma miséria interior. Para isso, então, toda a reparação que é colocada numa forma de que a gente possa reparar aquilo que a gente tem na alma, aquilo que a gente guarda nas emoções. O que gera isso, né? O que gerou esses males e como esses males emocionais, ou essas más águas ou mágoas, de onde elas vieram e como elas podem ser sanadas. E precisa ter um esclarecimento, uma revisão. E para ter essa revisão, a gente não pode entrar num padrão de crítica e autocrítica, porque senão a gente entra num padrão de julgamento e a gente fica num looping onde a gente fica cego pelas coisas, né? O Nun pode ser escrito de duas formas, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Quando ele está no começo da palavra, ele é escrito assim. E quando ele está no final, a gente fala que ele é sufita, ou seja, ele recebe uma perninha para baixo. Deixa eu colher aqui. Percebe, a gematria dela representa 50 e quando ela está no final da frase, aí sim ela representa 700. Tem aqui nessa tabela, não tem? Exemplo, representa 700 e ela escrita por extenso fica um Nun, que é 50, um Vav, que é 6, e essa Nun Sofita, ela tem um número de 700. Então, tem uma gematria 700 mais 6, 706, 756, 756 dá 12, 18, 18 dá 9. 9 dá a diminuição da gematria, dá um número 9, dá a letra teta, ou seja, volta a ideia de que esse número, quando a gente coloca alguma coisa, o teta é um sexto, representa o signo de leão, ou seja, quando a gente se prepara, quando a gente se curva, quando a gente aprende, se humilde, abre as portas e recebe uma bênção, uma brahata, na verdade a gente recebe isso através do cesto, de um cesto que a gente tem no coração, ou seja, abriu-se o cesto e recebeu-se uma bênção e encheu o seu coração de esperança, de felicidade, de coisas boas,
Ou seja, aonde que esses sentimentos, essas emoções negativas não têm espaço, né? Ou seja, as pessoas estão felizes, elas não entram, né, nessa tristeza, em crítica, essas coisas, elas desfrutam a felicidade. E é uma forma de ser grato para com Deus, é a gente ser feliz, né? Ou seja, ter essa felicidade e expressar isso de uma maneira plena. Então, o Num, nessa hora, vem lembrar dessa necessidade, né, nessa era messiânica, da gente transformar tudo aquilo que a gente não quer mais na nossa vida de uma maneira a remediar isso. Usar essa transformação das águas para remediar. E Plutão, como a gente estava vendo no mapa, ele vem ajudar muito nesse processo todo aí, tá? Carolina, Que bonito, Paulo. o quê? Tem muita. Não, que o que você falou aí é muito bonito e me veio muito forte a questão da gratidão, né? E ser feliz também é ser grato a tudo, né, Paulo? Sim, na verdade, não se deixar levar para essa provocação, percebe? Que nessas horas acontece um monte de coisas boas e daqui a pouco, por causa de uma provocação, a gente se deixa levar, cair a nossa energia para entrar num padrão baixo, entendeu? Perceba esse padrão baixo, a fragilidade da pessoa, mas não entra nesse padrão e nem dá força para isso, entendeu? Né? Aquela conversa que o pessoal fala, você ficar dando ouvido para louco, você fica também insano, né? Né? Então, sempre estar lembrando a nós mesmos esse papel, dessa necessidade de estar trazendo essas coisas boas para dentro de nós, entendeu? Ou seja, lembrando sempre para a nossa alma desse Messias, né? Ou seja, da questão do nosso Cristo interno, e de quão importante é para a gente trazer essa energia para dentro e fortificar isso dentro de nós. Então, o signo de Escorpião aí nesse ponto, ele representa também como a casa 8, falando da morte, né? A casa 8 fala da morte, fala da transformação, por isso que também fala de herança, de receber coisas. Mas nessa hora a gente pode usar essa morte para matar ou transformar o nosso próprio ego, o nosso próprio veneno, né? Então, nessa hora, o escorpião, quando ele tem esse veneno, ele transforma esse veneno, ou senão é muito comum o signo de escorpião começar a jogar esse veneno para o outro, ou começar a quebrar coisa, como uma forma de se livrar daquela energia, daquela raiva, daquela energia guardada, percebe? Então, se libertar disso, trazer esse aspecto de liberdade, inclusive isso é fortificado com o nó do norte em peixes, ou seja, foca na finalização das coisas que você não quer mais, né? Reveja alguma coisa que ficou para trás ainda que precisa ser resolvida para entrar num caminho de cura de cabeça, ou seja, depois trazer toda essa energia para a tua vida de forma definitiva, ou seja, quando Netuno e Marte retornarem para o movimento direto, entrando novamente no signo de Áries, vai vir toda uma inovação com isso, né? E as coisas que não ficaram bem resolvidas vai dar briga, entendeu? Porque finalizou uma coisa e não escreveu, não leu, não cumpriu, vai ser cobrado. Então, com as coisas todas organizadas, chega uma hora de abrir um novo capítulo, de abrir uma nova fase da vida e de viver com mais satisfação, né? Então, acho que a proposta é bem essa daí, né? Fica com Deus aí, uma boa noite.